Olá, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou nutricionista e esse é um vídeo em que a gente vai falar um pouco sobre alimentos e alguns hábitos que pioram o refluxo ácido. Então, se você sofre desse problema, é interessante que você assista esse vídeo até o final, porque a gente vai falar de alguns alimentos específicos, alguns grupos alimentares específicos que você pode estar comendo ali em excesso e podem estar piorando esse problema que você tem de refluxo, né? Ou de refluxo ácido, como algumas pessoas gostam de falar. Mas antes, eu quero te fazer dois convites antes de você assistir esse vídeo. O primeiro é para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, para que você se inscreva, você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Aqui eu posto vários vídeos falando sobre alimentação e principalmente essa relação entre alimentação e problemas de saúde. Então eu tenho certeza que as orientações elas vão te ajudar e você pode assistir a hora que você quiser. O segundo convite é para você que ainda não assistiu o primeiro vídeo da minha série falando sobre refluxo ácido. É um vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima para que você clique ali nesse card, você assista esse primeiro vídeo e depois volte para esse vídeo para assistir esse outro conteúdo, essas outras informações. Nesse primeiro vídeo eu falei sobre o que é o refluxo e como que ele acontece no seu corpo, então é bem interessante você entender isso também. Mas hoje, neste vídeo, a gente vai falar sobre alimentos que pioram o seu refluxo. E o primeiro alimento, e que é de extrema importância a gente conversar sobre eles, é a gordura. A gordura, alimentos muito gordurosos ou principalmente alimentos fritos. Então, se você tem o hábito de consumir frituras, esses alimentos, né, o excesso de gordura, ele acaba piorando o seu refluxo. Por quê? Porque a gordura, ela acaba diminuindo a pressão sobre o esfíncter que separa o seu estômago do esôfago. Para quem assistiu o meu primeiro vídeo, vai lembrar que esse esfíncter, ele funciona como se fosse uma portinha que separa ali o nosso estômago do nosso esôfago, e quando ele tem uma pressão menor, uma diminuição da sua pressão, que é o que a gordura faz, ele acaba ficando mais relaxado, mais aberto, e isso facilita o retorno desse conteúdo alimentar ácido do seu estômago para o seu esôfago e para a sua garganta. Da mesma forma, e a segunda dica é para aquelas pessoas que comem em grande quantidade e realizam refeições muito calóricas. Normalmente essas refeições muito calóricas são refeições que têm um excesso de carboidratos ou até mesmo um excesso de gorduras. Quando você come em grande quantidade, isso faz com que a pressão na sua região abdominal ela aumente muito, né? A pressão ali dentro do seu estômago. E isso também contribui para deixar esse esfíncter mais aberto, mais relaxado. Então vai aumentar ali o risco de você ter esse processo de refluxo, ter a ocorrência desse refluxo. A minha dica para você é que você vá diminuindo gradativamente a quantidade que você consome, principalmente nas refeições principais, se você tem esse hábito de comer em grande quantidade, para que você coma em menor quantidade nas refeições e acabe fracionando um pouco mais o número de refeições que você faz ao longo do dia. Isso vai te ajudar a não ter esse problema de refluxo também. E também existem outros alimentos que podem funcionar como um gatilho para que esse refluxo ele inicie. São alimentos que também acabam relaxando mais esse esfíncter, essa portinha, deixando ela mais aberta e facilitando a ocorrência desse refluxo. Quais são esses alimentos que você precisa deixar de consumir em excesso? Alimentos e bebidas que têm cafeína. Então, desde o café, refrigerantes à base de cola, ou até mesmo alguns chocolates, a maioria tem cafeína adicionada. E você pode ver isso até na lista de ingredientes desse chocolate ou desses outros alimentos que eu citei para vocês, pode estar descrito lá, por exemplo, a cafeína.
Ainda, bebidas alcoólicas também podem servir como um gatilho para o início de um refluxo. O próprio chocolate, mas não só porque ele tem a cafeína adicionada, mas o próprio cacau, ele pode provocar esse relaxamento ali do seu esfíncter, dessa portinha, facilitando a ocorrência de refluxo. Também temos o hortelã. Tem pessoas que têm o hábito de utilizar bastante hortelã para preparar as comidas, fazer molhos, tomar sucos com hortelã, chás de hortelã. Então, quando você está em crise ali de refluxo, né, é interessante você não abusar de preparações e alimentos que têm hortelã. E o carboidrato, principalmente quando for uma alimentação com carboidrato em excesso. Alguns trabalhos já verificaram, inclusive, que aquelas pessoas que têm uma alimentação rica em carboidrato, principalmente os carboidratos mais refinados, né, feitos à base de farinha branca com bastante açúcar, têm um risco muito maior de ter esse problema de refluxo ácido ao longo da sua vida, comparado com aquelas pessoas que têm uma alimentação que não é rica em carboidratos, tá? Um outro fator que acaba agravando, piorando o seu refluxo é você ter o hábito de jantar muito próximo do horário que você vai dormir. Inclusive, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? Principalmente quando esse tempo entre o seu jantar, ou seja, a sua última refeição, de maior quantidade de alimentos, né, que você faz à noite, e o horário que você for dormir, se esse tempo ele for um tempo inferior a 3 horas, isso pode estar prejudicando o seu refluxo, agravando o seu refluxo e também servindo como um gatilho para que você tenha esse refluxo durante a madrugada, o que é extremamente desconfortável. Então é interessante que esse tempo entre o seu jantar e o horário que você vai dormir seja de pelo menos 3 horas. Você vai notar ali uma melhora do seu refluxo se você seguir essa orientação. Tem aquelas pessoas também que têm o hábito de acordar de madrugada e fazer algumas refeições de madrugada. Então isso também pode agravar o refluxo, porque as pessoas consomem e normalmente são alimentos com bastante gordura, né, ou bastante calorias, e acabam indo deitar logo em seguida, por isso que esse refluxo ele fica bem agravado nesses casos. Também a gente não pode esquecer das pimentas. Tem gente que adora colocar bastante pimenta na comida, isso até é um hábito de algumas regiões, né, do nosso país, mas a pimenta ou molhos muito apimentados, ou ainda se você gosta de utilizar temperos em excesso na sua comida, principalmente se forem temperos industrializados, processados, então caldos de galinha, molhos do tipo sazon, molhos prontos para salada, todos esses temperos que já vêm prontos, né, processados, embalados em pacotes, em garrafinhas, tudo isso pode piorar o seu refluxo. Então você pode trocar por temperos mais naturais, né, ervas desidratadas, porque tanto a pimenta quanto esses condimentos, esses temperos industrializados, eles acabam irritando mais a mucosa que reveste o seu estômago, e você vai só piorar esse processo de dor que você está sentindo, né, quando você tem o refluxo, e também vale para aquelas pessoas que têm o problema de gastrite. E é claro, pessoal, que a gente não pode deixar de comentar que todas essas orientações, esses alimentos que eu citei para vocês que pioram o refluxo, tudo é muito individual. Então é interessante que você perceba o quanto o seu estômago ele é sensível a estes alimentos, porque tem pessoas que consomem um chocolate e não tem processo de refluxo, ou que tomam um suco com hortelã e não tem um problema de refluxo. Então isso é muito individual, é interessante que você perceba o quanto você é sensível a esses alimentos, ou em que momentos você pode adicionar esses alimentos na sua rotina, mas é interessante que você aplique algumas dessas orientações que eu passei para você ao longo desse vídeo. Eu tenho certeza que elas vão te ajudar a controlar um pouco esse processo de refluxo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like,
de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também sofrem do problema de refluxo. E se você quiser comentar aqui embaixo algum alimento ou algum hábito que eu não citei nesse vídeo e que também acaba piorando o seu refluxo, não deixe de comentar aqui embaixo, compartilhar essa informação com outras pessoas, porque isso sempre pode ajudar ali outras pessoas que tenham esse processo de refluxo também. Até a próxima!